maravilhosa notícia que alguém poderia dar. Esta é, sem dúvida, a melhor e maior notícia que a humanidade poderia receber. Interessante notar que nós estamos habituados a ouvir notícias ruins. Parece que já há um condicionamento para isso. As mídias propagam o tempo todo notícias ruins. Não é muito difícil você assistir um jornal, irmão Valdemiro, e perceber que 75% das informações que serão veiculadas ali são de notícias ruins, tragédias, problemas de corrupção, violência. E aí você tem um repertório de notícias ruins que vai subindo ao coração e parece condicionar e estabelecer um sentimento de pessimismo ao coração do ser humano. Porque todo momento que elas são propagadas, parece que se propaga um elo de desespero, de pessimismo, como falei, de falta de perspectiva. E o pior é que nós estamos habituados a isso, e todo tempo nós ouvimos disso e até gostamos de saber destas coisas, porque são veiculadas instantaneamente. E nós vivemos isso, no entanto, como se no reduzisse das tragédias, o mundo fosse confinado a notícias ruins. A gente vai vivendo este tempo, e um tempo dominado por propagações de notícias que traz para nós um ambiente hostil, um ambiente de difícil contextualização, e nós vamos nos enredando. Mas a Bíblia nos afirma no livro da carta de 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 1, que nós nos últimos dias viveríamos tempos trabalhosos. Já disse isso aqui na igreja. A palavra trabalhosos no grego é chalepos. Chalepos significa dias selvagens, dias difíceis de se lidar com eles. É o tempo que nós estamos vivendo. Crise para todos os lados, crise na economia, crise na política, crise em todas as áreas da sociedade civil. E nós vamos atravancando de uma maneira em que nós acabamos por acreditar nas notícias ruins. Você já percebeu? Você pode falar 99 coisas boas, mas se você falar uma coisa ruim para alguma pessoa, ela vai se ater a isso. Você pode olhar para o teu próximo, para a pessoa que senta do teu lado, você pode elogiar ele 99 vezes, mas um momento em que você não cumprimenta, no momento em que você destila uma palavra errada, no momento em que você faz algo ou fala uma palavra e a coloca de maneira desnecessária, de maneira inútil, é isso que ela vai se arraigar. Eu posso dar 99 conselhos bons a vocês, eu posso trabalhar 99% a 220 por hora na DVSP Kids, mas se eu deslizar, mas se a minha esposa deslizar, nós seremos culpabilizados por aquele 1% que nós não conseguimos ser diligentes. Nós vamos ser culpabilizados por uma vírgula que veio destruir toda uma construção que projetamos, que oramos, que nos debruçamos diante dele. É interessante que todos falam que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas há pessoas também que lembram do seu pecado, lembram do homicídio, lembram do adultério. Todas as pessoas
de alguma maneira, vão encarar as notícias das formas e da forma mais distintas e diversas possíveis. E é interessante que ao passo que a humanidade, que ao passo que a sociedade, que ao passo que as pessoas veiculam, propagam notícias ruins, tem uma igreja estabelecida na terra, e esta igreja está fazendo contraponto a tudo aquilo que afeta as pessoas de maneira negativa. E eu acredito piamente que o que nós estamos fazendo aqui esta noite é o contraponto a tudo aquilo que a sociedade e o inimigo, usando os seus assédios, tem feito. Nós estamos aqui para te dar uma notícia boa, para dar uma notícia que vai mudar a tua vida, uma notícia que vai estabelecer uma nova rota para a tua vida. São as boas novas de salvação. Se a sociedade propaga, se o inimigo todos os dias propaga movimentos e palavras ruins, eu vim te dizer que a melhor notícia, que a maior notícia foi de saber que Jesus um dia nasceu, que um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele habitou entre nós, e ele cresceu e se desenvolveu, com 30 anos, ele se apresenta a João Batista nas margens do Rio Jordão. E quando ele vai chegando, João não se aguenta e brada: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é batizado. Não, ele nunca pecou. Mas por que ele batizou? Ele batizou para nos dar o exemplo e para cumprir toda a lei. E uma vez que Jesus, olha que interessante, Jesus, ele vai desenvolver o seu ministério terreno, e ele vai deixar um legado para nós, porque o legado dele é uma palavra transformadora, é uma palavra que liberta, é uma palavra que move e que mexe com toda a humanidade, porque à medida que esta boa nova foi propagada, não alterou tão somente o cosmos terrestre, não, alterou toda a força, alterou o universo, alterou a metafísica, alterou aquilo que o ser humano não consegue apalpar, porque quando essa notícia foi dada, de que Jesus veio a si, aleluia, veio a si contextualizar no nosso meio, o Verbo veio se fazer carne. Sabe o que acontece? Aconteceu, melhor dizendo, a destronação de Satanás. Do momento em que esta palavra ela é liberada, ela não vai alterar somente a história, ela não vai alterar tão somente o calendário humano, ela vai alterar todo o mundo espiritual, e nós vamos passar a acreditar que na pessoa de Jesus Cristo existe a esperança da salvação. É por isso que agora a humanidade que estava no corredor do lago de fogo, a humanidade que estava no corredor do inferno, a humanidade que estava indo deliberadamente para a perdição eterna, Jesus agora altera toda a circunferência, toda a força centrífuga que atraía os homens para a perdição eterna. Veio Jesus e disse: vou morrer por vocês, para dar a vida a vocês. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, eu estabelecerei um novo tempo, e este tempo não será a lei, não será a palavra de homem, mas será estabelecido um tempo de graça, aleluia, em que vocês serão atraídos para mim. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que quando nós falamos desta outra extremidade, quando nós nos concentramos em um
ponto central, que é o contraponto a tudo aquilo que estão pregando por aí. Nós estamos estabelecendo de que a boa nova do Senhor, ela deve ser pregada a todos os homens. E para que a gente saia daqui com o nosso coração mais leve, para que a gente saia daqui com o nosso pensamento na pessoa de Cristo, eu quero trazer pelo menos 3 coisas sobre esta notícia. A primeira delas é o tempo desta notícia. Marque aí, anote aí, que dentro do texto em que eu li, a primeira lição que eu trago a vocês esta noite é o tempo desta notícia. O tempo aqui é o Cronos. O tempo aqui, na perspectiva humana, é o Cronos. Até porque, para Deus não existe tempo. Alguém vai dizer que o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo da eternidade. Mas no tempo Cronos, se estabeleceu e se cumpriu tudo aquilo que fora profetizado pelos profetas. E o tempo aqui é exatamente aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a plenitude do tempo, o tempo oportuno, o tempo ideal, o tempo desta notícia. Ela veio num anúncio que veio numa convergência de pelo menos 3 culturas, a saber, a cultura judaica, a cultura helênica e a cultura romana. O tempo desta notícia foi dado de maneira programada. Ela não foi dada de maneira aleatória. Ela não apareceu de maneira fortuita. O tempo desta notícia, ela não veio de maneira acidental. O tempo desta notícia, ela foi programada e projetada por Deus para a humanidade. O tempo desta notícia é aquilo, aleluia, que entra na história e faz um divisor de água na plenitude do tempo, na convergência de 3 culturas. Essa notícia, ela é anunciada a ponto de que todos os homens venham a saber. Interessante notar que essa notícia, quando dada, ela não foi dada tão somente a um bairro da Judéia, a um logradouro de Belém. Ela não foi dada simplesmente, é claro, e bem verdade é que essa notícia é dada a um povo específico, mas ela tem um alcance universal. Quando esta notícia ela é propagada, ela não pode se reduzir tão somente ao povo de Israel. É por isso que antes da mensagem eu disse: líderes, não se acomodem com os liderados que você tem na tua mão, porque se esta notícia ficasse só em Belém, nós nunca tínhamos ouvido esta notícia, esta boa nova, e nos convertido ao evangelho que sara, que muda, que transforma e que modifica a alma do homem. Mas Deus tem os seus meios e Ele vai tomar posse, e Ele vai usar, e Ele vai permitir com que a cultura judaica, eles vão fazendo toda uma pavimentação para que o oráculo santo, para que as profecias, para que toda boa nova estabelecida naquele lugar e naquele momento pudesse ter alcance tão somente mundial e universal, não somente para aquele lugar. E então toda a cultura judaica, ela vai contribuir sim na história para o aparecimento, para o surgimento da pessoa bendita de Jesus. Eu acho e glorifico a Deus. Tão lindo o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11. A palavra de Deus está escrita assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
Mas todos, versículo 12, quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos da vontade do varão, filhos não nascidos da vontade da carne nem do sangue, mas filhos nascidos de Deus. Foi falado esta noite que Deus te escolheu a dedo, e eu acredito que Deus não só te escolheu a dedo, mas Deus escolheu você para você fazer alguma coisa relevante enquanto você vive. Você não está passando pela humanidade de maneira aleatória e de maneira fortuita. Deus te escolheu e te designou uma missão. Você é a igreja, você é a noiva do Cordeiro. Um dia haverá um casamento nos céus. Jesus te salvou, Jesus te comprou, Jesus te justificou, Jesus te regenerou, Jesus te adotou, Jesus te santificou. Jesus irá te glorificar, e a tua morada será no céu de glória para toda a eternidade. Se você acredita, receba esta palavra nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. O tempo desta notícia é um tempo oportuno, e a cultura judaica muito contribuiu para isso. Só que não somente a cultura judaica, a cultura helênica. E é preciso pontuar sim, porque está escrito na história de que os gregos vieram com a filosofia de um povo só, de uma linguagem só, de uma cultura só. Isto organizou o tempo, isto organizou a plenitude, para que nesta convergência o Cristo que nós acreditamos viesse a se estabelecer. Os helênicos, os gregos, com toda a sua sapiência, com todo o seu know-how, com toda a sua congregação, feita por Péricles na Acrópole de 500 anos antes de Cristo, eles estabeleceram um marco no pensamento da humanidade. E eu estou aqui convencido de que eles contribuem de alguma maneira para que, quando essa notícia fosse dada e professada, ela fosse dada a um povo só, espalhados numa linguagem só, em toda a humanidade, porque nós éramos e estávamos falidos, nós éramos pecadores. Paulo vai escrever em Romanos de que através de um homem só entrou o pecado no mundo. Esta é a marca desgraçada, esta é a marca sem graça de que carregamos em nós. Mas é verdade que quando nós aceitamos a Jesus, é bem verdade que nós já fomos aceitos por Ele, sim, nós já fomos eleitos por Ele, sim. Mas eu te digo, quando você confessa que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, aleluia, Ele tem o poder de dar o seu Espírito Santo para regular esta natureza pecaminosa que te faz ser um homem desobediente, que me faz ser um homem negligente, que me faz ser pessoas limitadas. Eu tenho uma boa notícia para te dar: eu sou limitado, mas o meu Deus não é. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não posso, mas Ele tudo pode. Eu não consigo fazer, mas Ele tudo faz. Eu não consigo enxergar possibilidade na impossibilidade. Ele, pelo contrário, Ele vê possibilidade na impossibilidade. E Ele te conhece, e Ele te aceita, e Ele sabe quem você é, e não te julga pelo que você é. Antes Ele enviou o seu Filho, que morreu na cruz, e te disse: tu és o meu filho, tu és a minha filha, tu és jardim fechado meu, e eu te amo, e a minha bênção eu te dou.
Deus, nesta boa notícia, torna explícito à humanidade aquilo que a humanidade é. Não há glória em nós. Eu posso ser o homem mais estudado da face da terra, mas os meus diplomas não comprarão a minha eternidade. Lá em casa tem um corredor, está cheio de certificado na parede. Nenhum deles pode comprar a salvação que Jesus me deu de maneira gratuita na cruz do Calvário. Jesus precisa nascer nos nossos corações todos os dias, porque estamos assoberbados com muitas coisas da terra. Tudo. Jesus por último. Ele depois. Agora não. Agora eu estou muito ocupado. Agora eu estou demasiadamente, Jesus, fica aí um pouco. Mas quando Gil disse, me deixarei gastar, me gastarei e me deixarei gastar, ele reproduz a fala de Paulo, que preso escreve cartas, que chicoteado não deixa de amar, que passando ventanias seu barco naufraga em Malta, mas há dentro dele algo que arde, há dentro dele uma chama que não se apaga, há dentro dele um espírito que não faz ele esmurecer. A Devesp recebe este espírito para tu trabalhar em 2023, aleluia, cheio de autoridade, cheio de autoridade, cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus. Aralio Manchuria e Amandorai. Há também a cultura romana. Eu poderia destrinchar aqui de que com eles a pavimentação das estradas foi tudo aquilo que havia Deus projetado para que os seus seguidores, os seus discípulos andassem por elas. Apesar da opressão do Império Romano, apesar de guardas por toda parte, apesar de todos estarem unidos em um bloco só e petronianos no cangote dos judeus, até nisso Deus, nas tramas da história, Ele prepara, Ele deixa um cenário, Ele monta o palco para que o seu filho viesse, porque apesar da pax romana, da paz romana, da paz estabelecida pela força bélica, da paz estabelecida pela imposição, até nisso Deus soube tirar proveito para enviar o seu filho para a humanidade. Seus seguidores não ficaram reduzidos a Belém, Valdeci, os seguidores de Jesus não ficaram presos em Cafarnaum, não ficaram na Galileia, só na Judeia, foram para Samaria e até os confins da terra. Este é o tempo desta notícia. Eu não tenho tempo, porque o tempo já foi. Mas se eu pudesse te dizer que a segunda lição desta boa nova é o destinatário desta notícia, talvez você iria concordar com o texto em que eu li, porque Jesus, quando veio, quando o Verbo se tornou carne, Deus poderia muito bem, na sua soberania, na sua inerrância, em todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, Ele poderia ter escolhido César, Ele poderia ter escolhido Quirino, olha aí a Bíblia, governador da Síria, Ele poderia ter escolhido qualquer governador
poderia ter escolhido qualquer Herodes da época, poderia ele ter escolhido homens de fama, de renome, homens assentados em tronos, impostos pelo posicionamento da força. Mas Deus não vai no palácio de Herodes, Deus não vai no coração de Roma, Deus não vai nos aposentos de Quirino na Síria, Deus não vai lá no palácio e lá nos confortos de Anás, Caifás, de Pilatos. Não, Deus vai, sabe onde? No campo, atrás de pessoas simples, Jonathan. Deus, para dar esta notícia, e Ele poderia muito bem fazê-lo, Ele poderia escolher qualquer nome que está cravado na história, como um grande imperador, como um grande rei. Mas Deus vai no campo, atrás de quem? De pastores, pessoas simples, pessoas humilhadas, pessoas maltratadas, pessoas ridicularizadas pela sua profissão. Deus não vai dar esta boa notícia ao todo-poderoso César, não. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Deus, olha aqui os obreiros para mim, olha aqui os obreiros para mim que tem chamada de Deus. Você que tem chamada e até hoje tu enterrou a tua chamada. Você que é cooperador sim, diácono sim, presbítero sim, evangelista sim. Escute uma coisa: Deus te deu e te vocacionou para uma chamada muito forte e muito além dessa que você vive hoje. Eu quero te dizer uma coisa: pastor, ser pastor é privilégio, não da parte de homem, é da parte de Deus, porque Ele comissionou esta boa notícia a pastores. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, do ventre da tua mãe se profetizaram para mim, agarra esta oportunidade hoje, abraça esta oportunidade. As esposas que me ouvem aqui esta noite, cuide do teu marido, ande com ele e veja Deus efetuar as suas maravilhas, porque daqui, e escute o que eu vou profetizar esta noite, daqui surgirá pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, missionários. Escute essa palavra e receba, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus, e eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nunca me esqueço de quando tinha 12 anos, que eu ia para Luiz, eu ia para as festas em Rondônia, as festas da igreja, no maior ginásio da cidade. Eu tinha 11 anos, Luiz, e eu ficar lá no ginásio, a gente rodava, ficava ali com um primo. Eu tenho um primo, Misael Júnior, que a gente da mesma idade andava ali, Valdeci, rodando o ginásio, conversando. Mas quando dava a hora da mensagem, algo me puxava para dentro, e eu sentava na arquibancada, e eu ficava assistindo a pregação por completo, e eu dizia dentro de mim: um dia eu quero estar ali. Um dia, o Jonathan esse dia falou assim: pastor, peguei uma birra de terno, aquele advogado, ele sabe que toda hora a audiência, aquela coisa gravada. Mas eu, criança, dizia: eu quero usar um terno, eu quero ter um terno. Para mim, todo mundo que usava terno era pastor, os meus olhos brilhavam. Tem que ter algo mais forte dentro de você.
algo que você vença o teu cansaço, vença a tua preguiça, vença a tua covardia. Vai para cima, arregace as mangas, se deixa gastar. Chega atrasado na igreja, mas venha fedendo para a igreja, mas venha. Se você estiver trabalhando, porque se tu estiver em casa, toma um banho, passa perfume e vem. Mas vem para a casa de Deus, porque na tua casa tu te alimenta de pão, tu te alimenta de comida, de arroz, de alface, de Nescau. Mas aqui tu alimenta a tua alma, a tua alma, a tua alma. Um dia Deus vai enxugar toda lágrima. Uriá, Mander, que amanto nobrinai. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus enxugará toda lágrima. Toda a chuva que tu pegou na moto, todo frio que tu aguentou indo para o teu trabalho, todas as vezes que tu tocou nesta igreja, todas as vezes que tu enfrentou uma sexta-feira sozinho, quando os músicos viraram as costas para ti, todas as vezes que você ajudou num reparo elétrico nesta igreja, todo o investimento que tu fez por esta igreja, quando ninguém te entendeu, quando talvez nem os teus familiares te entenderam, Deus te entendeu, Deus te escolheu e já falou contigo várias vezes. Só que tu foge, só que vai chegar uma hora que não adianta tu fugir nem para a direita nem para a esquerda, porque o que Deus te chamou e te vocacionou, Ele tem pressa, rapaz. Aleluia, Jesus. Não adianta se esconder atrás dos tutos, debaixo das mesas. Até lá Ele te vê, porque Ele te comprou, porque Ele te escolheu. Teus amigos estão presos, teus amigos talvez perderam a vida, pessoas conhecidas, mas você está aqui, porque Ele tem você como um jardim fechado. Te prepara, conta dia, conta meses, porque Deus vai fazer algo na tua vida a partir de hoje. E eu não vim da profetada aqui essa noite, eu vim debaixo da autoridade do Espírito Santo. Porque Deus já te escolheu, Renato. Foi falado aqui. Não há como esconder, não há como segurar. Eu estou sentindo uma graça tão grande. Eu estou sentindo uma graça. Receba o que eu estou recebendo essa noite. Fecha teus olhos e levante a mão. Se você tiver língua estranha, fale. Se você tiver glória a Deus, fale. Se você tiver aleluia, fale. Se você tiver palma, bata palma. Mas faça alguma coisa para atrair o Deus que você diz que serve. Faz alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Se canta la basteia. Canta la manaia. O tempo da preguiça e da covardia nessa igreja acaba. Deus vai tratar com cada um de nós. Deus vai tratar com cada um de nós na nossa particularidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus te ama. Ele conhece cada vírgula da tua vida. Quando ninguém te compreende, Ele compreende. O destinatário dessa mensagem são homens de Deus, homens que estão cuidando dos rebanhos. Quando todo mundo dorme, há um pastor de joelho por você, pela tua alma, pela tua família. Quando você está dormindo, Deus levantou pastores para velar pela tua alma. Não importa a idade, não importa a idade, há estabelecido sobre essa igreja uma bênção da qual o diabo nunca se apossará. Cada café amargo, cada aula na escola dominical que você dá,
transforma vidas. Pessoas simples Deus colocou na tua mão, você sendo um doutor. Tu és um príncipe, homem, escolhido a dedo por Deus. Deus tem te dado algo que homens não têm, que estudiosos não têm, porque Deus encontrou humildade e simplicidade na tua alma. Pessoas que se dizem grandes têm aprendido contigo. O teu proceder tem agradado a Deus. As incompreensões que às vezes você diz, sou incompreendido, não sou valorizado talvez, mas Deus te conhece. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fique de pé, eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Olhe para mim aqui, Mansui. Deus falou comigo esta noite sobre tua vida. O que Ele vai te dar para 2023, capacitação nenhuma te deu até hoje, mas Ele hoje te agracia com 3 presentes espirituais. O teu ministério vai mudar. Deus te dará estratégias. Deus abrirá portas. E Deus confirmará aquilo que almeja o teu coração. Grave esta palavra nesta noite, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Nenhum certificado será capaz de substituir o que Deus está te dando esta noite aqui. Deus te direcionará, te trará por um caminho que às vezes você diz, Senhor, eu não quero. Senhor, é contra tudo que eu penso, que eu acho. Ele te trará um caminho. Sobre você há uma autoridade espiritual, e Deus trilhará você no caminho da submissão, da obediência e de uma graça muito grande a partir de hoje. Se prepare para vidas serem alteradas, mudadas, transformadas a partir de coisas simples. Assim manda dizer o Senhor para ti. Deus está nessa noite aqui. Eu sei que amanhã muitos vão trabalhar, mas Deus está trabalhando aqui por muitos. Deus está trabalhando aqui por muitos. Eu quero a primeira pessoa para se reconciliar aqui nessa noite. Venha. A primeira pessoa. Pastor, eu não estou com a vida boa, eu preciso urgentemente me reconciliar e servir a ti. Corre aqui que eu quero orar por você. Corre, mas vem rápido, porque o que Deus tem na tua vida para fazer é algo grande. Não conheço tua vida, tua história, não sei de onde você veio. Pastor, eu quero algo mais. Eu quero me reconciliar e eu quero ir para cima. Essa vida, a primeira vida, vem aqui alguma irmã, abrace ela. Aramanai, o que Deus falou com essa mulher essa noite, aleluia, algo forte, é algo forte. Deus está chamando ela para um tempo de trabalho. Ela quer um abraço, abrace ela, que no teu abraço o Espírito Santo vai trabalhando. Você acha que eu vim dar profetada aqui? Deus falou que vai salvar a esperança, vai libertar, vai curar. Deus vai fazer coisas grandes. Ah, Deus vai, porque não é eu, é Ele. Cadê? Próximo.
Quem é que quer aceitar Jesus? Vem, mas vem rápido. Mas vem muito, pastor, mas eu não vou congregar aqui, não tem problema. Vem rápido. Vem rápido. Jesus quer fazer algo na tua vida e na tua história. Saia do teu lugar na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Estou vendo aqui o David e a Franciele, que bem bonito. Cadê que eu abracei ele aqui? Isso é bom. Aleluia. Sabe qual é a terceira lição, irmão Ladiane, dessa mensagem? É que se existe um tempo e se existe um destinatário, existe o conteúdo dessa mensagem. E o conteúdo dessa mensagem é a boa nova de salvação. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso. Repita comigo: maravilhoso. Não, mais forte: maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Fecha teus olhos. Eu quero orar pelo Luiz. Vem aqui, Luiz. Eu quero orar pela tua vida. Não conheço o Luiz. Não sei se é crente, se não é. Mas eu quero orar por ele. Orar. Abraça aqui aí o Luiz. Eu quero orar pela família dele. Eu estou forte, eu estou de pé. Glória a Deus, aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, eu não deixo de amar.
A tua presença é real aqui. A gente é cheio de preconceito. Nós não suportamos muitas das vezes pessoas que nem conhecemos. Nós já vamos pré-julgando. Nós já vamos levantando muros e colocando obstáculos. Mas aqui não, Satanás. Na Vila Esperança não. Há um povo guiado pelo Espírito de Deus. Harimeu Bandiriaman Shuryaman Renekai Aramanturian Regia Subrinai Arimamanduia Nesse Ramandurubian Rebikai. Satanás tentou roubar dons espirituais, talentos dessa igreja. Ariamanai se andou, jogou seus dardos, vezes ou outra humilhou um povo sofrido, um povo que mudou de um lugar para outro, mas chegou o tempo de um estabelecimento maior. Chegou o tempo, Riniamanai, que quem vivia em humilhação e tragédia, em sofrimento, andará cantando o hino da vitória e perguntarão: como assim? Há um Deus que tudo sonda, que tudo sabe, que tudo conhece. Senhor Jesus, toma conta destas vidas que tomam um desejo agora nesta hora de se fixarem na tua presença. Abençoa estes irmãos, abençoa essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço nele, pega aí o nome dele.